Graça e paz, meus irmãos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Amém. Glória a Deus. Como que vocês estão hoje? Tudo na paz? Amém. Hoje nós vamos voltar à leitura, né? A gente já estava um tempo sem, né, fazer a leitura de Lucas, mas hoje o Senhor colocou no meu coração de fazer, amém? Então a gente tinha parado aqui no capítulo 6, né? E hoje nós vamos começar aqui a leitura do Lucas 7. Antes de começar, vamos fazer uma oração, meus irmãos? Já aproveitando antes da oração, se você não se inscreveu no canal, já se inscreva. Aproveita e deixa seu like que ajuda muito, né? O botãozinho do joinha, do curtir, amém? E partilha com teus amigos e família, glória a Deus. Então vamos lá, Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, Pai. Obrigado, Pai, pelo privilégio, Pai, de podermos falar da Tua palavra, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor ainda, Pai, continua o mesmo, desde a antiguidade, desde a eternidade, o Senhor é o mesmo, Pai. E o Senhor tem guardado e cuidado de nós, Pai. E o Senhor nos ama de tão maneira, Pai, que o Senhor mandou o seu único filho para morrer por nós, Pai. Então nós te agradecemos por esse dia, por esta oportunidade, Pai, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa nos usar como teu instrumento, Pai, para toda boa obra, Pai. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos lá, então? Vamos fazer a leitura. Meus irmãos, queria saber se vocês têm visto os vídeos antigos, né? Nós fizemos já a leitura do livro de Mateus, Marcos, estamos em Lucas, mas também temos feito a leitura de Salmos, né? Que o Senhor colocou, né, no coração. E também temos agora também louvores, glória a Deus, né? O canal está crescendo, aleluia. Então hoje nós vamos fazer aqui a leitura de Lucas 7. Vamos lá. Aleluia. Hoje eu vou ler numa versão diferente, tá? Eu vou ler aqui na King James atualizada, glória a Deus. Então vamos lá. Deixa eu arrumar aqui. Só um minutinho. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá. Um centurião revela sua fé em Jesus. Glória a Deus. E aqui também é legal nessa versão que aparece também a referência de Mateus 8, 5, 13. Então, se vocês forem lá no episódio gravado do Mateus 8, vai ter a mesma história de uma visão diferente da visão de Mateus. Glória a Deus. Então vamos lá. Havendo concluído suas instruções aos discípulos e ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e à beira da morte, né? No Chosen, meus irmãos, eu não sei se vocês já viram, né? Mas no episódio eles dão a entender que era filho, né? Desse centurião, né? Nós não sabemos, né? Porque aqui fala um servo, né? Mas é interessante, né? É uma possibilidade, né? Só o Senhor sabe, amém? Vamos continuar aqui. O centurião havia ouvido falar de Jesus e por isso lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar seu servo. Amém? Então, aproximando-se de Jesus, apelaram-lhe com muitas súplicas. Este é um homem que merece que lhe concedas esse favor, pois trata nosso povo com elevada consideração, e ele mesmo construiu nossa sinagoga. Olha que bênção, né? Então, esse centurião ele era muito amado, né? Pelas pessoas ali, né? Pelos líderes religiosos, os judeus, né? Olha, tinha ajudado aqui a construir a sinagoga. Aleluia. Então Jesus seguiu com eles, mas ao chegarem nas proximidades da residência, o centurião enviou-lhes alguns amigos para lhe entregarem a seguinte notícia: Senhor, não te incomodes, porque sei que não sou digno de receber-te sob o teto da minha casa. Por isso, nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro, mas ordena com uma só palavra e o meu servo será curado. Oh, glória a Deus, que fé, hein? Então ele não se sentiu digno de que Jesus entrasse na casa dele. E ele ficou tão assim envergonhado de chegar na presença de Jesus que ele pediu aos servos dele para falar para Jesus, né? E aí continuando aqui: pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu comando. Mando a um vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faze isto e ele o faz. Ao ouvir esta declaração, Jesus muito se admirou dele e, voltando-se para a multidão que o acompanhava, exclamou: asseguro-vos
que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. Olha, Jesus falou, né? Que nem mesmo em Israel ele encontrou alguém, né? Porque o centurião era gentil, né? Com a fé que ele tinha, né? Por isso que Jesus já tinha um plano, né? Para nós gentios, né? Amém? O Senhor já iria nos salvar, glória a Deus. E aconteceu que aos homens que haviam sido enviados retornaram para a casa do centurião e ao chegarem lá encontraram o servo dele totalmente curado, né? Que coisa linda, né? Eu estava tentando perceber aqui nessa tradução se Jesus falou alguma coisa, né? Ao ouvir essa declaração, Jesus muito se admirou dele e, voltando-se para a multidão que o acompanhava, exclamou: asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. E aconteceu que os homens que haviam sido enviados retornaram para a casa do centurião e, ao chegarem lá, encontraram o servo deles totalmente curado. Então a gente está no 10 aqui. Vamos voltar para uma versão aqui, para a Bíblia Nova Vida, só para ver como é que ficou, né? O que aconteceu aqui? Deixa eu ver aqui. Ao ouvir isso, Jesus ficou maravilhado, voltando-se para ele, a multidão: nunca encontrei entre todos os judeus de Israel um homem com tanta fé. Então Jesus nem falou, Jesus basicamente o que ele tinha pedido, Jesus atendeu, e ele deixou aqui nas entrelinhas, né? Interessante, vamos voltar então aqui para a nossa versão, King James, né? Então a gente estava aqui na parte do... Então Jesus declarou, amém. E aí, lendo aqui o 10 novamente, aconteceu que os homens que haviam sido enviados retornaram para a casa do centurião e ao chegarem lá encontraram o servo dele totalmente curado. Vocês perceberam o que aconteceu? Então, ele não se sentiu digno de falar com Jesus e ele mandou os homens dele pedirem para Jesus. E o que ele falou? Ele falou que Jesus tinha autoridade. Ele deu toda a honra e toda a glória a Jesus e Jesus somente atendeu o pedido dele. Jesus ficou tão feliz com o que ele tinha falado, Jesus se admirou dele, né, da fé dele. E o que ele falou aconteceu, para você ver que quando nós falamos em nome de Jesus, nós temos autoridade, né? Nós falamos para que a doença saia, nós falamos para que o mal, o demônio saia em nome de Jesus, nós temos autoridade, né, quando estamos em Jesus, amém? O nome de Jesus tem poder, né? E esse homem aqui, esse centurião, ele entendeu isso, que Jesus tinha todo o poder no céu, na terra e no inferno. Glória a Deus. Jesus ressuscita um jovem na multidão. No dia seguinte partiu Jesus para uma cidade chamada Naim. E com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que o carregavam pararam, e Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Aleluia. Esse é o nosso Jesus. Ele fala para a morte sair e a vida tem que entrar. Glória a Deus. Todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio para salvar o seu povo. Eles só erraram aqui, né? Não é um grande profeta, era o Deus vivo encarnado, o Filho do Deus vivo, né? Que está desde a eternidade com Deus, né? Aleluia. Assim como João diz, tudo se fez por meio da sua palavra. Ele era o verbo, né? Aleluia. Estas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Então Jesus, nesse episódio aqui, ele se compadeceu da mulher, né? E aí ele viu a tristeza da viúva, era o único filho para a viúva naquele tempo. Se ela não tivesse um filho e uma herança, ela não tinha nada. Quem que ia cuidar dela, né? Quem cuidava da viúva era o filho, né? Ou a filha. Amém? E aí Jesus ficou compadecido dessa senhora, né? Dessa viúva. E Jesus falou assim: não chores. Olha que coisa linda. Não chores, meu irmão. Que Jesus é a vida. É o verbo da vida, né? É o caminho, a vida, a verdade. O caminho e a vida. Aleluia. E quando ele falou, Jesus... E ele falou, né? Eu te ordeno, levanta-te. Oh, glória. E o jovem se levantou. Que maravilha. E foi esse Jesus, né? E foi assim que Jesus, né, ressuscitou esse jovem.
Pra você ver que Jesus, ele se compadece da nossa dor, amém? João manda saber quem é Jesus. Olha, e é bem legal aqui na versão King James que mostra também onde está em Mateus. Então, Mateus 11, ó, se vocês forem lá no episódio de Mateus 11, vai ter a mesma parte, só com a visão de Mateus. Depois vocês entrem lá para vocês assistirem, fazerem a leitura comigo, que está muito bom também, amém, irmãos? Então, os discípulos de João lhe relataram todos esses acontecimentos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para lhe perguntar: És tu aquele que estava para chegar, ou havemos de esperar outro? Assim que os discípulos de João se aproximaram de Jesus, lhe explicaram: João Batista mandou-nos para vos indagar: És tu aquele que estava para chegar, ou havemos de esperar outro? E naquela mesma hora Jesus curou muitos de doença e todos os tipos de sofrimento, bem como de espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. E depois disso declarou aos mensageiros: Ide relatar a João tudo o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho é pregado aos pobres. Aleluia. Oh, meus irmãos, me arrepiei aqui. Glórias ao Senhor. Esse é o nosso Jesus. Onde Jesus passa, ele transforma, cura, salva, restaura, ressuscita. Estava esses dias ouvindo um testemunho de uma irmãzinha contando, né, que aconteceu, que Jesus ressuscitou na igreja dela. Eu falei, meu Deus, né? A gente escuta não, a gente faz a leitura da Bíblia e vê, né, os milagres de Jesus, a ressurreição de Lázaro, a ressurreição desse jovem também. Mas assim, eu não lembro de ter escutado um testemunho de uma pessoa ter ressuscitado no nosso tempo de hoje. E aquilo me alegrou o coração. Eu falei, olha, Jesus continua sendo o mesmo, ele não mudou. Somos nós que não buscamos a ele da forma que é a correta, amém? Então vamos buscar a Deus e a Jesus da forma que ele merece, amém? E mais, aí voltando aqui, meus irmãos, então, ele falou aqui, ó: Ide relatais a João tudo o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho é pregado aos pobres. E mais, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Então, meu irmão, quando você se alegra na palavra de Deus, você se alegra em Jesus Cristo, você é bem-aventurado. Amém? Glórias ao Senhor. Desculpe. Jesus confere honras a João. Então, ó, de novo, em Mateus 11 é que ele faz a referência também. Se vocês quiserem lá ver, também tem essa parte aqui no episódio de Mateus 11, amém? Havendo partido os mensageiros de João, passou Jesus a testemunhar as multidões acerca de pessoas e da obra de João, amém? Deixa eu só tirar aqui. Que saíste a ver no deserto um caniço movido de um lado para o outro pelo vento? Que saíste a contemplar? Um cavalheiro vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas suntuosas se entregam ao luxo e vivem em delícias, estão nos palácios. Afinal, que fostes observar um profeta? Eu vos asseguro que sim, é muito mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Eis que enviarei o meu mensageiro à tua frente, pois ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há um ser humano maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo, inclusive os publicanos, ao ouvirem as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo e se submeteram ao batismo de João. Entretanto, os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus para eles próprios e não se dispuseram a ser batizados por ele. Sendo assim, a que compararei as pessoas da presente geração? Prosseguiu Jesus. Com que se assemelham? Ora, são como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras: Nós vos tocamos flauta e vós não dançastes. É isso, nós vos tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não chorastes. Assim tendes agido, pois veio João Batista, que não come pão e não bebe vinho, e julgais: Este está com demônio.
Então chegou o filho do homem, comendo pão e bebendo vinho, e condenais. Eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Todavia, os filhos da sabedoria reconhecem e acolhem as suas obras. Então o que Jesus está falando aqui, né? Ele está criticando, né? Está criticando que as pessoas elas estão mais se importando mais com os palácios, com a vida dos reis, né? Do que com quem o Senhor mandou, que foram os profetas, né? E quando vieram os profetas, eles não ligaram para os profetas. E aí os profetas falaram de João e falaram de Cristo. E aí quando chegou João, eles falaram que João falava pelos demônios. Depois chegou Jesus, que come pão e bebe vinho, e falaram que Jesus era glutão e beberrão. Então, assim, é aquela frase, não tem como agradar os outros. Nem Jesus agradou todo mundo. E é verdade, está aqui. Então, Jesus, né, veio para cumprir a profecia, né, que Isaías falou, né, que os profetas falaram, né? E o povo não reconheceu Jesus, não reconheceram os profetas, né? Por quê? Porque era um povo de dura serviço, e até hoje nós somos, amém? É o Senhor que nos revela quem é Cristo, é o Espírito Santo que nos traz esse entendimento de quem que é Jesus Cristo, que veio para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, fôssemos reconciliados com o nosso Deus e estivéssemos para sempre com Ele, amém? Porque se não fosse a morte de Jesus, né? E não é só a morte de Jesus, não, desculpe, foi a morte de Jesus que Ele fez a obra perfeita, mas nós temos que aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque senão nós não temos a salvação, né? Nós só somos filhos de Deus quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, amém? Porque Ele veio para nos redimir, Ele morreu por cada pecado que você cometeu e cometerá, né? Então, um pecado que você cometeu no passado, no presente e no futuro. Ele morreu para que toda a maldição nossa fosse para Ele, porque o nosso juízo diante de Deus era a morte eterna. O que é a morte eterna? É ficar longe de Deus, é o lago de fogo, né? Muitos dizem que é o lago de fogo. Eu creio também que existe, né, o inferno. Mas além do inferno, que é horrível, ficar longe de Deus é pior ainda, né? Porque você vai ficar com quem? Com todos os demônios que foram expulsos do céu, né? E ficar longe daquele que criou tudo que temos e tudo que existe no mundo deve ser uma coisa horrível, horripilante. E por isso que a Bíblia fala para nós irmos e pregarmos para todos e falamos da palavra, porque as pessoas possam ser salvas, elas possam encontrar aquele que trouxe vida para nós, que foi Jesus Cristo. Então, meus irmãos, não deixem passar a oportunidade. Jesus está voltando, Ele está às portas. Continuando aqui, né, a leitura. Então a gente vai aqui para Lucas 7,36, né? Uma pecadora unge a Jesus. Tendo sido convidado para um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se como era costume junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. E posicionando atrás de Jesus, prostrou-se aos seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus. Mas ela, em seguida, os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Então voltou-se Jesus para o fariseu e ele propôs: Simão, tenho algo para dizer-te. Ao que ele aqueceu: Sim, mestre, diz-me. 2 homens deviam ao certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que pagar. Por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Para qual deles o amará mais? Ou qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão: Imagino que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Ao que Jesus o congratulou: Julgaste acertadamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume. Esta, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de ser esperado, mas esta mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés.
Por tudo isso te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em seguida, Jesus afirmou à mulher: perdoados estão todos os teus pecados. Então os demais convidados começaram a comentar: quem é este que pode até perdoar pecados? E Jesus revela à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Vai-te em paz. Não, vai-te em permanente paz. Amém. Então o que Jesus mostrou aqui, né? Jesus mostrou que aqueles que foram muito perdoados, muito amam, né? Então, para essas pessoas, né, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, eles se achavam mestres da lei, que eles estavam seguindo tudo certo, né? Que não tinham pecado, né? Mas isso não era verdade, porque eles transgrediam várias coisas, né? Tanto que Jesus chamou eles, né, de raça de víboras, né? E essa mulher, né, que ela estava ali, né? Ela estava ali na presença de Deus. Ela lavou os pés de Jesus com as lágrimas e enxugou com os cabelos. Quer dizer, que ela estava mostrando ali que ela sabia que ela estava errada, mas ela queria se acertar com Deus, né? E Jesus falou para ela, né? Jesus falou: perdoados estão todos os teus pecados. E é assim, quando nós chegamos a Jesus e pedimos perdão, né? Porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nossa natureza humana é decaída, né? Mas quando nós chegamos a Deus e pedimos perdão de coração, nos arrependemos dos nossos maus caminhos, Jesus é fiel para nos perdoar de todos eles e nos curar de todos os nossos maus, né? Jesus ele falará para nós também: perdoados estão todos os teus pecados, a tua fé te salvou, vai e permanece em paz. Amém? Amém, meus irmãos. Vamos orar aqui para finalizar essa devocional incrível. Como Jesus é maravilhoso, né? Toda vez que eu leio os evangelhos de Jesus, né? Marcos, começa com Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu me alegro grandemente na obra que Jesus fez por nós, né? E eu sei que Ele está lá nos esperando, nos aguardando, preparando. Ele já preparou uma casa para nós. Ele vai vir nos buscar, está próximo. A sua volta está bem próxima, amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, obrigado por cada vida que está aqui, Pai. Nós abençoamos cada vida, Pai. Nós colocamos, Pai, que a Tua palavra entre em cada coração, que o Teu Espírito Santo nos traga revelação e entendimento do que essa palavra falou, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que Jesus Cristo é a vida. Ele é o Verbo, Ele que criou tudo. Ele é a nossa salvação, Ele que morreu naquela cruz por nós. Éramos nós que devíamos estar lá. O nosso pecado deveria trazer a morte sobre nós, mas Jesus veio e morreu por todos nós. Ele levou sobre si todas as nossas dores e hoje nós somos salvos e curados. Através das suas pisaduras nós fomos salvos, fomos curados. E o seu caminho trouxe a paz para nós, né? O seu castigo nos trouxe a paz. Amém? Meus irmãos, eu quero dizer que Jesus é o único caminho que existe para o Pai. Nós só podemos acessar a Deus através de Jesus. É o caminho, é a verdade e a vida. Não conseguimos chegar ao Pai sem Ele. Então hoje, se você sentiu no teu coração de aceitar Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Deus que morreu por nós, para que nós tivéssemos vida em abundância, para que nós tivéssemos a eternidade, para que nós fôssemos reconciliados com Deus, que era o plano de Deus. Porque Adão, se você for ver em Lucas 1, no episódio 1, fala que Adão é filho de Deus. Nós fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Nós somos filhos de Deus. Mas por causa do pecado, nós ficamos distantes de Deus. Nós somos distanciados. E com a vinda de Jesus e a morte dele na cruz, toda a obra foi feita e hoje nós temos acesso ao Pai através dele. Mas para isso precisamos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então hoje, se você está longe dos caminhos ou se você nunca ouviu falar sobre esse Jesus maravilhoso que morreu por você para salvar você e toda a sua família, para que vocês tivessem vida em abundância, vida eterna e todas as bênçãos em Deus, então hoje é o dia que a bênção chegou na tua casa. É hoje que o Senhor Jesus vai entrar na tua casa. Deixa Ele entrar, que Ele possa ser o seu Senhor e Salvador. Amém?
Também quero orar aqui pelos irmãos que estão passando alguma necessidade financeira. Ô Senhor Jesus, abençoa, supre, Pai, manda a provisão, Pai, que o Senhor possa ajudar, Pai, todas as pessoas que estão necessitadas, que estão passando por alguma dificuldade, Pai, que o Senhor possa dar, Pai, sabedoria, entendimento, que o Senhor possa abrir novos caminhos, novas portas, novos empreendimentos, novas ideias, Pai, e que o Senhor possa suprir, Pai, essas necessidades, Pai, porque nós sabemos que o Senhor conhece todas as nossas necessidades, Pai, antes mesmo de pensarmos, Pai. Pai, eu também peço pelas pessoas que estão em algum hospital, algum leito, Pai. Ô, Pai, o Senhor é vida, o Senhor é Jeová Rafa, que a sua vida, a sua cura esteja na vida dessas pessoas. Senhor Jesus, que a sua mão esteja ali curando e sarando e restituindo, Pai. Em nome de Jesus, toda doença se renda ao nome de Jesus. Nós desejamos, nós dizemos, nós profetizamos vida e vida em abundância nessas famílias, nessas pessoas que estão no hospital, que estão num leito, Pai. Nós profetizamos vida, que o Teu Espírito traga vida para elas, Pai. Em nome de Jesus, que haja restauração, que essas pessoas sejam curadas, Pai. Em nome de Jesus. E também peço, Pai, pelas pessoas que estão passando, Pai, por alguma doença mental, algum pensamento intrusivo, algum pensamento de morte, de suicídio, Pai. Nós repreendemos agora em nome de Jesus, caia por terra todo pensamento que vem do inimigo para trazer morte, que caia por terra agora em nome de Jesus. Nós declaramos vida, vida de Deus, que a vida de Deus esteja sobre você e que hoje você possa aceitar Jesus, que a tua casa esteja cheia, para que o inimigo não possa entrar, porque quando Jesus entra na tua vida, o Espírito Santo faz morada no teu coração e nenhum mal mais pode entrar em você, você fica protegido. Amém. A Bíblia fala que o Senhor coloca os seus anjos ao derredor daqueles que o temem. Então, quando estamos em Jesus, o Senhor manda seus anjos para nos guardar de todo mal, de toda voz, de tudo que está na tua cabeça falando contigo. Que caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Pai, por esta semana que está começando, por cada vida. Nós consagramos essa semana ao Senhor, Pai. E que o Senhor vá na frente, Pai, quebrando toda a porta de bronze, Pai. Quebrando todo o mal, Pai, nos livrando. Corta, Pai, corta o laço, quebra a seta, Pai. Quebra o arco, Pai. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, meus irmãos. Olha, o Senhor é maravilhoso, né? Meus irmãos, vamos lá agora. Queria falar aqui com os irmãos que tiveram no coração, né, a vontade de aceitar esse Jesus maravilhoso, amém? Que você que está longe dos caminhos, né, do Senhor, e você que quer voltar para os caminhos, amém? Então, vou fazer uma oração com você. Você repita essa oração, né? Que é a oração para aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, amém? Então repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, creio que morreste para me justificar. Entra no meu coração e ser o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, em teu nome eu oro, amém. Meu irmão, saiba que se hoje você aceitou Jesus, saiba que a festa no céu, que os céus estão em festa, porque aquela ovelha que fugiu das 99 foi reencontrada. E hoje ela encontrou o melhor lugar que ela pode estar, que é ao lado do Senhor Jesus Cristo. É ao lado do nosso Deus. E através de Jesus nós fomos reconciliados com o Pai e hoje nós temos comunhão com Ele. Nós somos filhos amados. Amém? Então, meus irmãos, queria agradecer mais uma vez. Se você ainda não deixou o seu curtir, aproveite, já deixe o seu curtir, que ajuda muito o canal. Também se inscreva se você não se inscreveu. E partilhe com teus amigos e família. Talvez hoje, aquela pessoa que você tem orado pela vida dela, que você tem orado para que Jesus entre na vida dela, talvez com essa mensagem, o Senhor Jesus, o Espírito Santo vai fazer a boa obra na vida dela. E ela vai ir para os caminhos do Senhor, amém? Então fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!